Eu louvo a Deus, né? E eu sou grato ao Senhor por essa oportunidade, por estar conhecendo mais um rebanho que vai morar nos céus, né? Eu trago aqui a saudação do pastor João Batista, né? Vim debaixo da bênção dele. E bom estarmos reunidos no meio do povo assim que entende os mistérios de Deus, né? São vasos usados por Deus. Só uma saudação que o pastor deu ali para a minha vida ali. Ele já falou aqui, o Senhor usou a vida dele para aquilo que eu precisava ouvir nessa noite. E o Senhor vai continuando falando no meio do teu coração. O Senhor já está falando desde o começo dos louvores, né? Fica atento, igreja, né? Fica atento, não fica disperso. Sempre atento aos seus ouvidos para cada louvor que o Senhor está falando com você. O Senhor habita no meio dos louvores. E aqui na hora da palavra assim é diferente, né? Que a palavra é o próprio Deus falando conosco. Eu falo, a palavra não é do pregador, a palavra não é do pastor, não é da pastora, a palavra não é minha, a palavra é do Senhor Jesus. A Ele seja dada toda a honra e toda a glória. Irmãos, nós temos aqui, né, um texto de Jeremias 33, né, a qual foi me incumbido nessa noite de estar trazendo. Mas, para nós entender, né, um pouco do contexto, né, desse texto, nós precisamos trazer algumas coisas para os irmãos, né? Eu fiz aqui umas. Até que horas, pastor? Até que horas? Até que horas? Esse pastor é uma bênção, irmãos. E assim, né, nós vemos assim que eu vou estar lendo a palavra do Senhor, mas a igreja acompanha. E veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encerrado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isso, para estabelecer o seu nome é Senhor. Clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, a qual não sabes. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, sobre as casas dessa cidade e sobre as casas do rei de Judá, que foram derribadas com os trabucos e a espada. Eles entraram a pelejar com os caldeus, mas para que os índios cadáveres de homens, que feri na minha ira e no meu furor, porquanto escondi o rosto dessa cidade, por causa de toda a sua maldade. Mas eis que eu farei vir sobre ela saúde, cura, e os sararei, e lhes manifestarei abundância de paz e de verdade, e removerei o cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel, e os edificarei como no princípio. E a igreja da glória de Deus nessa noite, nós vemos aqui, né, irmãos, que foi Jeremias, a qual foi o autor, escritor desse livro, né, um dos profetas maiores, não porque ele é grande, porque o Senhor não faz acepção de pessoas, né? Nosso Deus é tremendo, Ele é todo poderoso, é pelo escrito, né? Pela quantidade de escrita. Tanto Jeremias, Ezequiel, Isaías, né? Eles trazem uma grande escrita, né? Os profetas foram por Deus assim, os profetas maiores. Tem também os menores, que escreveu poucos, né? Pouco menos. E ele é conhecido, Jeremias, o profeta chorão, né? O profeta das lágrimas. Não porque ele era mole, irmãos, não porque ele era frouxo, não, né? Porque a palavra era dura, né? E assim, uma coisa a gente chegar no irmão e falar: receba, né? Receba a bênção, receba a chave, receba a tua vitória. Outra coisa é: coloca a tua casa em ordem, que vai vir a destruição. Aí nós não queremos ouvir, mas o Senhor, irmãos, Ele corrige todo aquele aqui, porque Ele ama, aquele que Ele ama, o Senhor vai corrigir. E aqui o povo de Israel e Judá não é diferente, não foi diferente, né? O Senhor levanta ele aqui, ó. Vou estar lendo rapidamente aqui. Então ele está profetizando para o povo de Judá e para os habitantes de Jerusalém. O povo havia se afastado de Deus, praticando idolatria, desobedecendo as advertências dos profetas. Por causa dessa desobediência, Deus anuncia que levantaria um rei da Babilônia, Nabucodonosor II, para disciplinar o povo. Então a profecia seria dos 70 anos de cativeiro, meus irmãos. E essa profecia está lá registrada em Jeremias 25, 11, 12, que está escrito assim: e toda essa terra virá a ser um deserto e um espanto, e
e essas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. E depois desses 70 anos, Deus prometeria julgar a própria Babilônia, a qual foi instrumento de Deus para julgar o seu povo escolhido, né, que desobedeceu o Senhor. E esses 70 anos, irmãos, representam o período em que o povo ficaria sob o domínio babilônico, né? E terminou quando o rei da Pérsia permitiu que o povo voltasse. Esse retorno acontece ali quando Ciro II conquistou Babilônia. Foi um evento ligado ao cumprimento da profecia relacionado com Jeremias também 29. E qual é o propósito espiritual do cativeiro, meus irmãos? O cativeiro tinha 3 objetivos principais. Vocês podem repetir comigo nessa noite? Disciplina, porque Deus queria corrigir a idolatria do povo. Purificação da igreja. Ensina dependência de Deus. Então a disciplina vem para nós ser mais dependente do Senhor. O Senhor estava ali tratando com aquele povo, e conosco também não é diferente, viu, irmãos? Mas depois eu faço a aplicação. Calma aí, segura um pouquinho. E restauração futura, a igreja pode repetir? Então, a restauração futura é o quê? O Senhor ia preparar o povo dele para voltar e construir Jerusalém novamente. Então, irmãos, nós vemos aqui, né? Esse 70 representa o período, né? O povo ficaria sob domínio, eu acabei falando. E tem esses 3 propósitos espirituais. E tem também o cumprimento da profecia. O cumprimento da profecia é, historicamente falando, o retorno liderado por Zorobabel, quando o povo começou a voltar de Jerusalém e reconstruir o templo. Então, irmãos, nós vemos aqui, né? Jeremias estava preso, né? Mas ele não estava preso porque fez algo, né? Infringiu a lei, não. Jeremias estava preso porque ele falava a verdade, né? Eu falei que é fácil, né, irmãos, entregar a chave, mas falar a verdade, falar o que realmente está precisando, irmão. Você quer ver a bênção de Deus? Muda o seu caminhar. Você quer ser abençoado por Deus? Muda o caminho. Pede redirecionamento por Deus novamente, para que o Senhor te abençoe. Isso é difícil. E o povo está com o coração duro. O povo não queria ouvir isso de Jeremias. E os próprios líderes, né? Entregaram o livro assim, aprisionado. Então a situação, irmãos, ali do povo era o quê? Eles estavam vivendo um momento muito difícil. A cidade estava cercada pela guerra, medo, fome, casa sendo derrubada para ser como escudo, sabe, de guerra, morte, destruição próxima. O povo estava sofrendo muito, irmãos, mas era consequência de muitos anos de desobediência a Deus. Mas a promessa de Deus, irmãos, nosso Deus, Ele é fiel. E a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. Por isso nós estamos aqui hoje. Nós estamos aqui não é por causa dos nossos méritos, porque nós somos bons, não. Porque bom é nosso Deus. Nós somos falhos, errantes. Fomos destituídos da glória de Deus. Mas através do sangue dele ali, vertido naquela cruz, nós somos novamente reconciliados com o Pai. Então, irmãos, mesmo em Jerusalém, ali perto da destruição, ele já estava vendo ali de perto. Deus começa a trazer palavra de esperança. Aleluia. Clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te coisas grandes e firmes, a qual não sabes. Isso mostra, né, irmãos? Mesmo o povo pecador, mesmo o povo sendo desobediente, antes mesmo de acabar ali no cativeiro, o Senhor está trazendo uma palavra de esperança para o coração daquele povo. Aleluia. E tem também aqui a promessa de restauração. Nós, nos versículos seguintes, Deus promete o quê? Cura para o seu povo, perdão dos pecados, reconstrução da cidade, alegria voltando para Jerusalém. Você pode glorificar nosso Deus nessa noite, porque o Senhor nessa noite, quando eu estava sentado ali, eu orei por poucos
se abre. O Senhor fala assim: não desista, porque o adversário tem tentado cerrar os teus lábios para tu não adorar mais. Mas só vai ser a tua vitória, o Senhor na tua casa, através da tua adoração. É através da tua adoração, irmã. Neste mundo nós teremos aflição mesmo, mas tem glória. Nosso Senhor Jesus venceu. E com Cristo, igreja, nós somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores nessa noite. E cada vida que ele entrou para essas portas é um privilégio, irmãos. Mas um dia o salmista vai dizer: mais vale um dia na casa do Senhor do que mil outros lugares. Irmãos, o nosso Deus é tremendo. Deus me dá a dizer assim, não vou fugir aqui. Amém, irmãos? Daqui a pouco assim. E temos também aqui, irmãos, nesse mesmo texto, a profecia sobre o Messias. Nesse mesmo capítulo, tem aqui uma profecia messiânica no 33:15. Deus promete levantar um renovo de justiça. Irmãos, o homem muitas vezes não é justo, mas nosso Jesus, ele é justo. Nós falhamos, mas nosso Jesus não falha. Nós podemos falar algo para o irmão e não cumprir, mas nosso Deus cumpre. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Amém? E nós vemos aqui essa promessa apontando para Jesus, que era o futuro Messias, Nós sabemos que toda a palavra do Senhor Jesus no Antigo Testamento ela aponta, para o Novo Testamento, com a aparição do nosso Jesus, com a morte e a ressurreição do nosso Jesus Cristo e com a promessa que Ele voltará. Então nós estamos aqui, irmãos, não é porque o pastor é bonzinho, a irmã é bonitinha, não, a irmã é uma bênção, não. Nós estamos aqui por causa da nossa salvação. Porque se Jesus subiu aos céus, Ele retornará para levar sua igreja para os céus, lavada, remida pelo sangue do Cordeiro. Irmão, essa palavra é muito propícia para os nossos dias, amém? E a aliança de Deus permanece, irmãos. Mesmo que o pecado do povo, Deus afirma que a sua aliança é firme. Ele compara a sua fidelidade com a ordem da criação. Ele fala ali dia e noite, sol e lua, que está ali no 33, do 20 ao 21. O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele é imutável, Ele não mudou. E assim Ele compara a fidelidade dele ali, como assim o dia e a noite não falha, irmãos? Essa noite já veio a noite, vai vir o dia, vai vir o sol, vai vir a lua, e o Senhor compara ali a fidelidade dele com os atributos dele, que é o sol, a lua, a criação dele. Então, irmãos, eu falo assim: a libertação aconteceu, desse povo, o cativeiro passou 70 anos ali, a promessa do profeta ali se cumpriu, e através do decreto do rei Ciro, o povo foi para Jerusalém, pôde reconstruir novamente. Alguns não quiseram ficar, porque ali era domínio, eles foram cativos, mas eles tiveram a liberdade para plantar, para trabalhar, tiveram assim, é como fosse um semi-aberto, eles não podiam sair daquele lugar, mas eles poderiam dar sequência na sua vida, Então, irmãos, Deus continua chamando o seu povo hoje a buscar em meio às crises. Eu creio que se eu pedir para levantar a mão aqui, quem está passando um problema, uma crise, todos vão levantar, irmãos, porque o Senhor falou, acabei de falar, eu falo novamente: neste mundo tereis aflições, mas tem glória, o Senhor venceu, e nós venceremos não por nosso mérito, mas pelo mérito de Cristo lá na cruz, porque Ele pagou um alto preço para nós estarmos aqui hoje, irmãos, porque não lembrar, se Jesus trouxe um pouquinho uma reflexão lá na minha igreja a respeito de Jó. Irmãos, como Jó sofreu, sendo temente a Deus, justo. O próprio Deus testificou de Jó: vixe, meu servo Jó, homem temente e justo, não há ninguém igual a ele. Porém, Satanás falou: claro, ele te serve, ele é justo, porque você cerca ele de bens, Aí o Senhor falou assim: tira tudo, só não toca na vida dele. E nós sabemos qual foi o processo a qual Jó passou, irmãos? Perdeu 10 filhos, perdeu toda a riqueza. Então, irmãos, ninguém aqui, eu creio, que passou o que Jó passou. E o Senhor esteve com ele, tudo, mediante toda essa luta, essa adversidade a qual ele passou, ele não murmurou a Deus.
Ele não murmurou, ele indagou sim ao Senhor, né, irmãos? Quem de nós perde o filho já vai indagar, Deus vai murmurar, né, irmãos? E nós somos falhos. Mas Jó ali não é que realmente era íntegro, justo, perdeu 10 filhos, não murmurou. E nós vemos lá no capítulo 42, o Senhor restituiu a Jó em dobro, deu filhas novamente, deu riquezas. Então, irmãos, vale a pena ser fiel a esse Deus. Eu não estou falando no tocante à riqueza, porque o Senhor fala: buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, que as demais coisas serão acrescentadas. Mas ele fala de vestes, né? Ele fala de alimento, ele não fala de riqueza, irmãos. Nós temos que tomar muito cuidado, né? Porque muitos falam assim: buscar o Senhor Jesus e todas essas coisas serão acrescentadas. Não, irmãos, nós temos que ter cuidado até com o dinheiro, sabia? Que Deus confrontou o Deus Mamon, que é o dinheiro, e o dinheiro é a causa de muitos males. O dinheiro, irmãos, não sei porque eu estou entrando nesse quesito aqui, mas o Senhor está mandando falar, amém? Tem alguém precisando, toma posse, né? Recebe o teu coração, né? Recebe o teu coração, porque eu vejo que tem muitas pessoas frustradas no meio do povo, né? Porque vê muitas vezes os ímpios tempo, né? Aparentemente prosperando, mas irmãos, a palavra do Senhor fala: juntai tesouros dos céus, onde nem o ladrão nem a traça, não rouba nem mina. Que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? Quantos têm se perdido, irmãos? Trabalhando até outras horas, se matando, e não sabe nem o dia de amanhã, se o Senhor vai pedir a vida dele, a alma dele. O Senhor se alegra na morte do justo, na morte do ímpio não, né? A festa dos céus, quando um salvo, né, dessa sepultura, que sua alma vai para o Pai. Agora o ímpio não, né? É tristeza. Então, irmãos, busca, prioriza o reino do Senhor, porque muito tempo na minha vida eu não vou pôr aqui uma máscara da santidade, não, porque eu sou falho igual a você, sou ser humano, errante, digna, sou carente da misericórdia de Deus também, né? E eu trabalhava muito, porque eu queria conquistar, né? Irmãos, o Senhor soprava tudo que vinha na minha mão. Não adianta vir 5, 6 mil, se o Senhor não estiver na frente, irmãos, o seu dinheiro não é abençoado. Se você não priorizar o reino, não adianta. E vão trabalhar. Eu sei que o trabalho é digno, é honroso. Há tempos para todas as coisas, né? E pessoas assim: eu vou ficar 5 meses nesse propósito, trabalhando ali bastante. Mas, Senhor, logo que eu, né, conquistar meu ideal, eu vou pegar um serviço, vou orar a Deus. Senhor, vai me abrir uma porta acessível para que eu venha estar nos cultos, né? Buscando a palavra, buscando alimento, irmãos. Os dias são maus. Os dias são os maus. Nós estamos vendo aí de perto, né? As guerras. Nós sabemos que mais de 2 mil anos atrás vem guerras, mas o Senhor está mais perto. A volta do Senhor Jesus está mais perto. A palavra do Senhor vai dizer lá em Apocalipse 3:10, se me falha a memória: guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Irmãos, então nós temos que guardar a coroa. Nós temos a coroa no céu, reservada por Deus, mas nós temos que perseverar. Aquele que perseverar até o fim será salvo. E vou aqui finalizar aqui o texto, para não fugir mais aqui. E vou aplicar aqui, né, irmãos? Deus sempre, irmãos, nos chama para perto. O Senhor sempre, desde toda a história, quis trazer o ser humano, o homem, para perto. Mas o ser humano que se afasta de Deus. Deus nunca se afasta de nós. Somos nós que se afastamos do Senhor. Como? Quando nós se afastamos do Senhor? Quando nós negligemos a obra de Deus. Quando nós pecamos, né? Quando nós não se santificamos, né? Quando nós não lemos a palavra, quando nós não se consagramos, jejuando. Claro que tem um todo ali, né, irmãos? Mas sabemos que essas coisas, a santificação, nos aproxima mais de Deus, né? Quanto mais você ora, você quer mais orar. E quanto menos você ora, menos a gente quer orar. E nós, nossos dias, irmãos, eu falo no contexto geral, né? Eu conheço algumas igrejas, eu vou às vezes, não é muito, porque eu tenho casa para cuidar, tenho esposo, tenho filho, tenho neto, né? Eu trabalho fora, né? Por isso que eu não sinto muitas oportunidades para sair para pregar, irmãos. Porque eu falo sempre assim: primeiro eu quero limpar a minha casa, é onde eu congrego, para depois fazer a obra lá fora. Você não limpar a sua casa, querer limpar
irmão, não adianta, né? Sacrifício de todo. Então, dá as mãos ao seu pastor, dá a mão para a sua pastora, faça a obra aqui. Todos têm espaço, tem obra, tem espaço para cada um aqui, tem trabalho para cada um. Pega nas mãos da pastora, eis-me aqui, pastora. Você que precisa de minha ajuda, né? Quer que eu lave o banheiro? É honroso, irmãos. Eu amo lavar o banheiro da igreja. Sabe por quê? Ali ninguém quer fazer, sabia? Nossa, só aqui, ó, microfone, né? É estreito, né, irmãos? Só que para subir no céu, o microfone não vai junto. Só que não vai junto, irmãos, mas sim as boas obras. Nós não somos salvos por obra, porque a graça é o favor merecido por Deus. Mas o salvo ele faz a obra. Ele ajuda o seu pastor, ele ajuda a sua pastora. E se você estiver desanimado, às vezes tem pessoas que têm um perfil quietinho ali, né? Chega a pastora mesmo, vai lá, irmã, né? Quer ajudar, tira a salva aqui, irmão, me ajuda aqui hoje, né? Quer passar um pano na igreja? Vai, né? Vai interagindo, Deus vai fazendo a obra. Nós sabemos que nem todo mundo é chamado para obreiro, né? Deus vai servir a vida toda como servo, vai ser uma bênção, né? Uns vai ser diácono, nem todos vai ser pastor, que é muito árduo, irmãos. Quem olha ali o pastor ali, né? Sorriso no rosto, sabe a peleja que ele tem enfrentado. Mas o Senhor é aquele, pastor, que ele justifica a tua vida, a tua causa, viu? O Senhor está jogando por terra uma grande muralha sobre a tua vida da pastora. Eu não sei quem tem se levantado, mas nós sabemos que se perseguir os profetas outrora, que nós não será diferente. Mas o Senhor fala assim: tu és escolhido, tu é cuidado por Deus. Não desanima o teu coração, não. Porque o Senhor fala assim: vou eu trazer vidas para este lugar. Vou eu tratar com aqueles que estão com rebeldia, que muitas vezes falam: pastor, esse aqui, e só eu, pastor, é poucos que estão, né, irmãos? Mas o Senhor fala assim: ele trata, ele sabe tratar com o homem e com a mulher. Amém, irmãos? Então, irmãos, e o Senhor, ele, quem ora, experimenta a resposta de Deus. Quem responde de Deus vai falar no WhatsApp, não vai jogar em direto no status, não vai jogar direto no Facebook. Dobra o seu joelho e fala para o Senhor, ele vai te responder. Irmãos, na Bíblia está escrito que a palavra Senhor, lá em Isaías 59, está escrito assim: que o Senhor não está com as mãos fechadas para que não possa abençoar, e nem teus ouvidos fechados para que não possa ouvir. Porém, o capítulo 2 está escrito assim: porém os pecados faz divisão entre você e Deus. O pecado não deixa nós ser atendido e ouvido e atendido por Deus. É a única coisa que separa, que impede as nossas orações, irmãos. Então, assim, peça para o Senhor, porque todos nós falhamos. Não há um santo aqui. Todos somos pecadores, carentes da misericórdia de Deus. E se eu e você tem feito algo que não tem agradado o Senhor, dobra o seu joelho, ou fala em Espírito: meu Senhor, me perdoa, Pai. Eu quero ser ouvido, Senhor. Eu quero ser atendido, porque muitas vezes nós se colocamos Deus na parede e achamos que a nossa vez está demorando, que o Senhor não está olhando, o Senhor não está vendo, e muitas vezes nós não temos se colocado na posição a qual Deus nos quer. E nessa noite é noite de aliança com o nosso Deus, porque Ele é o mesmo ontem, hoje será eternamente. Ele tem cura para a igreja, Ele tem restauração para a igreja, Ele tem libertação para a igreja. O Senhor, Ele pode tudo, igreja. O Senhor está sentado sobre o globo da terra, Ele estende os céus como cortina, Ele é Criador, Ele fez os céus e a terra e nos formou a sua imagem e semelhança para a glória dele. Nós somos a coroa de Cristo. Nós somos pequenos cristãos, pequenos Cristo aqui na terra, para ser imagem e semelhança de Cristo. Ele vai dizer assim: sede santos como eu sou santo. Santo não é inerrante, é separado. Davi, homem escolhido segundo o coração de Deus, adulterou, matou, mas Davi sabia, né, que não podia perder a presença do Senhor.
Aí o Senhor falando comigo assim: você está pedindo a libertação? Vou eu te libertar primeiro. Você quer vitória? Fecha a tua boca. Ah, mas eu não recebo desaforo. O velho homem, a velha mulher, assim, era assim. Eu não recebi desaforo, irmãos. Quem me vê aqui, eu sou um milagre de Deus. O Senhor me libertou do crack, da cocaína. Quando estava passando há muitos anos do Evangelho, quando foi pego segundo, eu achava que eu ia ser feliz se eu casasse. Aí eu fui casei, eu não queria casar, eu queria ficar na bagunça, né? E aí casei. Mas aí continuava aquele vazio dentro de mim, né? Aí eu tive minha filha continuava. Aí quando foi o segundo filho, né? E eu fui funcionando na igreja, já estava passando mais de 10 dias da data do médico, irmãos. E eu estava achando estranho aquilo, porque a minha primeira filha, eu não passei esse processo, eu tinha um convênio bom, marcou a cesariana, tirou, deu a data, tirou, enfim. Aí no segundo já não estava mais convênio, o convênio estava muito caro. Aí eu falei para meu esposo: cancela, mas R$600 naquela época, meu filho está com 19 anos agora. Então era muito dinheiro, né, no Porto Seguro ali. E cancelamos o convênio, eu fui ganhar meu filho, segundo filho, no sanatório. Chegando lá, a médica, né, fez o toque. Você não tem que estar dilatando. Volta para casa, eu voltei. Isso foi 1º de novembro, irmãos. Aí quando foi a tarde, eu estava assistindo Chaves. Não esqueço. Eu dava risada assistindo Chaves. Comecei a sentir cólica, né? Não sabia o ganhador de parto, nada. Eu falei: tá estranho. Falei: meu esposo, vamos para o hospital novamente. Quando chegou lá, foi 2 que me segurou. Mas Deus já estava trabalhando ali. E eu não sabia. Uma me segurou e a outra estourou minha bolsa com um toque, irmãs. Foi terrível. Mas o Senhor já estava trabalhando. Quando eu vou ali na outra sala, né? Olho lá, uma senhora, uma moça, gemendo, suando, começa tendo neném e a minha dor passou. Me colocaram no soro, a dor passou. E nesse mesmo instante, e eu escutei o louvor da Eixa. Eu estava afastada dos caminhos do Senhor há mais de 10 anos. Eu escutei o louvor da Eixa. Fala comigo, fala, Senhor, decidi te obedecer por amor. Quando eu vi o louvor da Eixa, irmãos, eu falei: Senhor, se o Senhor enviar uma médica agora fazer meu parto, eu volto para a igreja. E quando eu falei isso, irmãos, a médica entrou. E ela falou: vou te operar agora. Seu filho pode morrer. E foi e fez a cesariana ali de urgência. Meu filho já tinha feito cocô dentro do meu ventre. Mais um, ele ia morrer. Então ali foi a própria mão de Deus. E para testificar que foi numa semana na UTI, coração, né? O sopro ali, coração fraco. Quase 4 quilos, lindo, naquela incubadora, mas coração fraco. E o Senhor mesmo estava tão grande que eu queria para a igreja, irmão, de ponto. Ele foi tão grande que eu levei X daqui até aqui, foi um passo tremendo. E eu fui para a igreja de ponto. O Senhor trabalhou ali a obra de libertação na minha vida. Ele me trouxe novamente o caminho do Senhor. Eu com ponto orando, meu filho não UTI, né? Aí depois de uma semana ele teve alta para a glória de Deus. Está lá, um homem desse tamanho, 2 metros, 19 anos para a glória de Deus. E eu só tenho que agradecer esse Deus, irmãos. Esse Deus, ele liberta, ele transforma. Quem que viu antigamente vê hoje. Realmente, eu sou um testemunho, um milagre. Eu tive o início de 3 overdoses, irmãos. O Senhor poupou a minha vida. Veio uma voz assim no meu ouvido e falou: toma leite. Eu estava sozinha. Eu cuidava de uma filha de um traficante. E eu já ganhava aquele X de papelote, né? Eu falo isso com muita vergonha, sabe, irmãos? Mas o Senhor está mandando falar, eu vou falar. Mas o Senhor jogou lá no mar de esquecimento. Porque hoje eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus, da glória de Deus. Irmãos? E esses traficantes foram trabalhar na madrugada. E eu achei onde eles guardavam o quilo da cocaína, né? E eu peguei uma colher bem grande, por mais de 40 gramas, e usei aquela cocaína. Foi onde eu tive. Comecei a jogar, começou a me inchar, meu olho queria esbugalhar, eu passando mal, eu ajoelhei e falei: Senhor, tem misericórdia. E o Senhor teve que ver uma voz: toma leite. E eu tomei leite, irmãos, e foi passando aquele mal. Mas só isso teve mais umas 2 vezes. O Senhor deu um livramento, porque o Senhor tinha uma obra na minha vida. Meu irmão, não descansa o teu coração, que Deus está visitando lá nessa noite, viu? Eu não estou falando aqui
pais. E eu tive ali, meu filho, voltei para a igreja e fiquei ali 17 anos, né? Direto na igreja. Porém, a igreja que eu estava, fiquei 14 anos no avivamento da fé. O cabelo era meio longão, porque lá eram os costumes, né? Se eu pintasse, eu cortasse o cabelo, banco, e eu não pegava o microfone tão cedo, né? Mas nós sabemos, irmãos, que o Senhor não fala só acerca na Bíblia sobre os usos e costumes, né? Ele fala da modéstia. A mulher se vestiu com modéstia, pudor, né? Quando nós se vestimos, nós vamos no espelho, Espírito Santo, tá bom? Né? Que tem saias aí que é pior que uma calça, irmãos, né? E infelizmente tem também uma saia boa, né, irmãos? Mas você tem umas irmãs que não vigia na língua, só por Deus, né? Então, irmãos, né? Eu falo assim, o Senhor, Ele não quer saber se está se arrumando, se é preciosa, você é escolhida por Deus, se arruma, se cuida. Não deixa a opressão bater na porta, não, irmãos. Não deixa a depressão querer entrar, não, viu? Se cuide. Deus está falando também hoje com mulheres. Vocês são preciosas, amada, escolhida, viu? Se arruma para o teu esposo, viu? Se arruma para o teu esposo, viu? Põe o melhor perfume, põe a melhor roupa para o seu esposo. Não é porque casou, tem que ficar desmantelado, não, irmão, né? Temos que manter um pouquinho a boa aparência. Não estou falando sobre roupas luxuosas, não falo nada disso, não é o básico, né? Se arruma, se é preciosa, se é escolhida de Deus, né? Esther, como foi ali, né? Para ser chamado pelo rei, né? Foi naquele preparativo, né, irmãos? Então, nós, de qualquer forma, né? Vamos se cuidar. Eu falo de mim, irmãos. Quantas vezes também a depressão queria bater, eu ia para a igreja. Só que eu era muito religiosa, não voltava no cultos, porém a depressão estava pegando há muito tempo. Eu queria manter a postura, né? Não, eu sou vaso de Deus. Mas o Senhor me quebrou também, pode dizer aí, irmãos. O Senhor me pôs lá no pó. Quando eu vi, Satanás estava querendo fazer retroceder tudo novamente. Mas o Senhor falou assim, ó, menos, a glória é minha, sou eu que faço, né? Você não é nada sem a minha glória. E o Senhor tirou a presença dele, irmãos. Eu estava sentindo o cheiro de bebida, sem ter bebida por perto, sentindo o cheiro de cocaína, sem ter bebida por perto. Então, assim, o velho homem, a velha mulher sabe nadar. Charles Spurgeon diz isso, viu, irmãos? Então, cuidado. Aquele que está de pé, cuidado para não cair. Amém? Mas se cair também foi escolhido, o Senhor vai levantar a glória dele. Amém? Irmãos, eu não vou estender muito, eu já passei tempo aqui. O pastor falou, mas eu gosto de ter ordem, né? Decência, reverência, que eu sei que os irmãos têm uma rotina, como eu tenho. Vou acordar amanhã, vou para a faxina na minha casa, né? Então eu sei que tem alguns que possam ser que trabalham amanhã, né, irmãos? Então você tem que tomar cuidado com o horário. Lá do pastor, ele é regador, o horário assim já. Mas puxa assim o terninho, assim, ó. Amém? Amém? Glória a Deus. Então, assim, irmãos, eu vou terminar aqui rapidamente. E assim, nós vemos aqui que ele fala ali, né, no final do versículo: coisas grandes e firmes a qual tu não sabes. Clama a mim, responderei e anunciarei coisas grandes e firmes a qual não sabes. Irmão, nossa visão é limitada, né? Mas nosso Deus já viu o meu e o teu futuro, e já está decretado por Deus a minha e a tua vitória. E assim, irmãos, Deus revela o mistério, Deus mostra caminho, né? Ele abre portas que parecem impossíveis. E está escrito ali, irmãos, em 2 Crônicas 14:7: e se meu povo, que clama pelo meu nome, orar, buscar minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Então, irmãos, receba fortalecimento para orar, para buscar. Senhor, eu tenho aqui esse pecadinho aqui de estimação que não me deixa. Você pega ali e vem, leva para um lado do outro. Senhor, me ajuda, Senhor, me liberta desse mal, que eu quero te servir, Senhor, em excelência, em majestade, para a glória do teu santo nome. Irmão, nessa noite, receba cura, receba libertação,